Boa tarde, queridos amigos em Cristo Jesus. Com nossos corações unidos em amor, paz, muitas esperanças em dias melhores, vamos vibrando muita luz envolvendo a nossa casa de oração, a casa da irmã Lina. Com muito respeito e confiança, saudamos nossa mentora, confiando a ela todos os nossos pedidos e nossas necessidades. Que Caiba Chútel, Mãe Catarina e todas as fraternidades que sempre nos auxiliam estejam cuidando, protegendo os trabalhadores, frequentadores e assistidos. Rogamos, Senhor, estarmos sempre ligados no amor, no perdão e na caridade. Que este seja nosso compromisso e a nossa missão. Que possamos sempre estudar e divulgar o Evangelho do Cristo. O Evangelho de hoje está a cargo do nosso saudoso companheiro, Senhor Júlio. Vibremos por ele. Boa noite, queridos irmãos do Centro Espírita Irmã Lina. Vamos estudar hoje mais um trecho dos Evangelhos de Jesus. Trata-se do que escreveu Mateus no capítulo 9, itens 1 a 9, Marcos no capítulo 2, itens 1 a 12, e também em Lucas, capítulo 5, itens 17 a 26. A lição de hoje versa sobre o perdão e a função da dor. A vida na Terra, mundo de provas e expiações, foi e continua sendo muito complexa, respondendo pela onda de incredulidade e violência em todas as suas expressões. A indiferença sistemática, a evasão à responsabilidade e a transferência de deveres constituem razões preponderantes para a anarquia reinante aqui na Terra. Ao lado de tais ocorrências, aumentam a cada dia as opções para o lazer e para a frivolidade. Torna-se assim indispensável o estudo sistemático do verdadeiro caminho para o reino de Deus e aproveitar assim a nossa reencarnação.
É da lei divina a evolução de todos os seres criados. Essa evolução, para os seres que não chegaram ao nível da razão, se faz pelos instintos inatos. Na medida em que os seres evoluem, os instintos vão sendo dominados e disciplinados pela razão crescente. Chega um tempo em que aparecem os dons que exercem poderes para o exercício da vida de cada um. Quando usados para o bem, outros dons virão, mas se usados indevidamente, serão retirados. Jesus explicou isso muito bem na parábola dos talentos. Lembre-se que ele deu para um 10 talentos, para outro 5, para outro 1. Vocês se lembram dessa parábola? E que depois nós vimos que quem usou bem os talentos ganharam. Aqueles que usaram ganharam outros talentos. Os dons ou talentos nos são emprestados para o exercício do bem e da fraternidade. A história da humanidade terrena registra que, até hoje, na maioria das criaturas, bem como das nações, os dons, os talentos são usados para impor seu domínio sobre os demais. Recordemos que há 2000 anos, quando Jesus nasceu, o mundo ocidental estava dominado pelo jugo romano, inclusive a Palestina. Em pleno fastígio do Império de Augusto, surgiu, no silêncio de uma noite fria, um Filho de Deus para iniciar uma era de paz e esperança. Inicia-se o reino da ternura e estabelece a diretriz do perdão, tema dos estudos desta noite. Estamos em outros tempos, não muito diferentes daqueles em que Jesus reencarnou entre os homens. Há também predomínio da força, mas, graças a Deus, há também glórias do amor e do sacrifício, da abnegação e da renúncia. Estamos próximos do dia em que a comunidade cristã comemora a Páscoa, lembrando o dia em que Jesus renasceu dentre os mortos. Páscoa vem do termo judaico Pessah, que significa passagem, quando os judeus foram libertados da escravidão do Egito. Para nós espíritas, esse fato significa o renascimento de nós para uma vida mais digna, a passagem da escuridão para a luz. Este é o momento próprio para que se indague se Jesus já renasceu em nossos corações. Já passou, já fez o passar em nossos corações. Se já cresceu em nossas vidas, alterando as nossas estruturas mentais para o melhor. Se tal não aconteceu, vamos fazer os melhores esforços para este renascer pascual, para que este renascer pascual aconteça o mais breve possível. O tema de hoje, portanto, é uma das mais sublimes virtudes ensinadas pelo Cristo. Vamos iniciar pelo perdão. Jesus estava voltando de Gerasa,
onde expulsara uma legião de almas endemoniadas, mandando entrar numa manada de porcos. Após essa breve peregrinação por Gerasa, ele voltou a Cafarnaum e fazia uma das suas costumeiras reuniões em residência amiga. Atendia a pequena multidão, discípulos e curiosos, doentes e necessitados. Esparramavam-se pela casa em que Jesus estava, derramando-se lá fora. Os que não podiam vê-lo contentavam-se em ouvi-lo. Segundo Lucas, estavam presentes fariseus e doutores da lei, vindos de aldeias da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. Eram pessoas importantes e desejavam conhecer aquele Galileu que se dizia na boca do povo capaz de operar prodígios, afastar demônios e curar males do corpo e da alma. Sua palavra, como sempre, era um cântico de esperança e conforto, como um presente de Deus. Enquanto Jesus falava, chegaram 4 homens próximos da residência, carregando um paralítico em improvisado leito. O doente buscava um contato com o famoso Rabi, empolgado pela esperança de cura para o seu mal. Mas surgiu um problema. Como atravessar aquela multidão? Era tanta gente que dificilmente haveria tempo para ser atendido naquele dia. E ele pensava, e se o Rabi partisse? Ele estava sempre em andanças. O paralítico estava sofrendo muito, mas era tenaz. Não poderia deixar passar a oportunidade de escolher a companheiros decididos a ajudá-lo. Após examinarem a casa, conceberam a ousadia de uma ação. Carregando o enfermo, subiram por uma escada externa e foram ter ao terraço no topo da casa, como era comum nas construções da antiga Palestina. A cobertura tinha telhas chatas de barro cozido, assentadas sobre armações de madeira, servindo de proteção e piso. E lá se reuniam as famílias, principalmente à tardinha, para um bate-papo. Sem vacilar, os 4 homens tiraram algumas telhas e, por entre as largas traves, introduziram o paralítico deitado na maca. Podemos imaginar o impacto produzido na Assembleia, a incrível visão daquele homem que descia do teto sustentado por cordas. Muitos terão ficado indignados com aquela invasão. A reação de Jesus, porém, foi diferente. Encantou-se com o ânimo decidido daquele grupo e daquela fé daquele homem que não media sacrifício para postar-se diante dele. Dirigindo-se ao paralítico, disse-lhe: anima-te, filho, teus pecados te foram perdoados. Interessante essa passagem, pois o paralítico tinha intenção que Jesus curaria o seu corpo, ele nem pensava na cura dos seus pecados. Jesus, porém, enxergava não somente a moléstia corporal, ele via a paralisia espiritual daquela alma. Ao dizer ao paralítico que seus pecados estavam perdoados, Jesus estabelece clara relação
da lei de causa e efeito. Isto é, entre a paralisia e o pretérito comprometimento daquela pessoa com o mal. Alguém poderá questionar, por que Jesus o curou se ele estava pagando suas faltas? A interpretação correta é que Jesus sentiu que as dívidas daquele homem, o seu karma, já fora cumprido. A própria fé que o movia era fruto, certamente, de recôndito e indefinível sentimento de que o cálice de suas amarguras havia se esgotado, habilitando-o a ser beneficiado. O perdão a que se referia Jesus não seria, portanto, de Deus, porque o Pai jamais será injuriado por nós. O perdão que se referia a Jesus era o perdão da sua própria consciência. Esse trecho nos suscita duas perguntas. Deus perdoa os nossos pecados? Segunda, como entender por que Jesus perdoou os pecados daquela alma? Vamos primeiro ver, Deus perdoa os nossos pecados. Quem responde é o próprio João no seu Evangelho, no capítulo 5, item 22. Diz ele, o Pai não julga a ninguém, mas entregou todo o julgamento ao Filho. Nós poderíamos pensar que esse Filho que o João estava dizendo seria Jesus. Mas o mesmo João nos tira essa dúvida no capítulo 3, item 17. Deus enviou Jesus ao mundo não para que julgue o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Mas claro que isso é possível. Cada qual que julgue a si mesmo. Nós temos a nossa consciência. De acordo com o nosso grau consciencial, nós julgamos os nossos atos. Devemos julgar. Nem todos julgam. Como nós envolvemos com o mal, simplesmente nós cometemos uma agressão contra nós mesmos. Como nós temos melindres, a tendência das criaturas é pensar que o Pai também os tenha. É incrível, não? Com a maioria. E tem muitas religiões que ainda falam que Deus pune. Embora o Evangelho de João seja claríssimo. Um abismo infinitamente grande nos separa da grandeza de Deus. Jamais poderemos ofendê-lo. Como? Vamos passar para a segunda pergunta. Como então entender o perdão que Jesus deu àquela alma? Os espíritos superiores nos ensinam que o perdão, no sentido evangélico, deve ser entendido como pedir ao Pai a força necessária para pagar as nossas dívidas. Jesus, pelos seus dons, viu que aquela alma já havia cumprido a lei. Ele já havia suportado por determinado tempo aquelas dores e aquela paralisia. Apenas lembrou-lhe para que parasse de se atormentar. Foi uma lembrança que Jesus disse, pare, já aconteceu, mas agora eu vou te curar. É o auto-perdão que Jesus nos ensina. Devemos aprender a ser benevolentes conosco mesmo,
porque assim nós faremos para com os outros. Assim que devemos interpretar esse texto, segundo os ensinamentos que nos foram dados pelos espíritos superiores. O perdão é uma das mais importantes virtudes que devemos cultivar. Os evangelhos estão repletos de ensinamentos sobre essa virtude. Ela é tão importante que foi o último ensinamento de Jesus encarnado, antes dele partir para o nível superior. Pai, disse ele na cruz, últimas palavras, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Vamos citar algumas obras que falam sobre o perdão, mas que devido ao nosso escasso tempo nós não podemos parar para comentar. Apenas eu vou citar para que os que estão me ouvindo busquem, quando tiverem tempo, os ensinamentos ali precisos. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos no capítulo 9, os mansos e os pacíficos. Bem-aventurados são eles. No capítulo 10, bem-aventurados os misericordiosos. No capítulo 12, amai os vossos inimigos. No capítulo 17, sede perfeitos. No capítulo das preces, Jesus nos deu a oração dominical. Dominical quer dizer Dominus, oração a Dominus, ao Senhor. E nesse Pai Nosso está bem claro que nós somos perdoados como nós, na mesma medida que nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Emmanuel, naquele livrinho, O Consolador, um importante livro que todos os espíritas deverão ter, ele, na terceira parte do Consolador, há um capítulo especial sobre o perdão, com 11 questões. Fizeram 11 questões para Emmanuel responder sobre o perdão. Algumas delas eu vou citar aqui. Perdoar e não perdoar. Por quê? Na lei divina, há perdão sem arrependimento. Antes de perdoarmos alguém, é conveniente o esclarecimento do erro, etc, etc, etc. Não deixem de estudar no livro O Consolador, no capítulo O Perdão. É muito importante para as nossas vidas. No livro Fonte Viva, o Emmanuel, no capítulo 135, ele nos explica: desculpa sempre, sempre desculpa. Em nossas meditações, diz o Emmanuel, devemos perguntar a nós mesmos: por que negar o perdão? Acaso nunca erramos? Acaso achamos que o outro não tem o direito de errar? Cada um de nós também necessita do perdão de Deus. Vamos amolecer a dureza de nossos corações com a água oferecida pelo Cristo à samaritana, raciocinando que quem ofere o faz pelo desconhecimento da lei do amor. O perdão é o mais belo de todos os presentes. Antes de entrarmos no segundo ensinamento do trecho, que é a dor, o porquê da dor, vamos analisar o comportamento dos fariseus. Diz, nesse trecho que estamos analisando,
que os escribas e os fariseus ficaram indignados com Jesus. Até então, o consideravam um visionário procurado por multidões ingênuas que o julgavam detentor de poderes milagrosos. Agora era diferente. Ele estava interferindo no sistema reinante. Semelhante concessão envolvia cerimônias e sacrifícios reservados somente às autoridades do Sinédrio, bem como o pagamento dessas ações. Muito atrevida a iniciativa daquele homem, arvorando-se em porta-voz do perdão divino, já que não era sacerdote nem arrecadava dinheiro para o templo. Observemos que as religiões praticavam o que nós chamamos de simonia, e ainda hoje o fazem, que é o comércio com as coisas sagradas. Este episódio marcou o início das hostilidades do judaísmo dominante à ação de Jesus. Aí começou a perseguição do templo, dos sacerdotes, dos escribas, dos doutores da lei, a Jesus. Vamos agora examinar a dor. Outro aspecto que devemos aprender dessa passagem é a dor. O paralítico deveria estar sentindo imensas dores para fazer o que fez. E devemos compreender que a dor que ela advém de nossas defecções, manifesta-se em enfermidades e desequilíbrios como resposta da nossa própria natureza, que é boa. Nossa natureza, no íntimo, lá no fundinho, ela é boa. E dá como resposta a nós o sentimento da dor. A dor tem dupla função. Primeira, purgar, resgatar, expiar nossas faltas, fazendo-nos enfrentar situações e dores semelhantes àquelas que impusemos ao próximo, nesta ou noutras vidas. Segundo, corrigir nossos impulsos, ensinando o que não devemos fazer. Nós aprendemos à custa dos nossos próprios erros, recebendo de volta o mal que praticamos para aprendermos a distinguir entre o certo e o errado, o lícito e o ilícito. É um mecanismo vinculado aos princípios da causalidade, da lei da causa e efeito da filosofia espírita. A filosofia espírita nos ensina que a justiça da lei é inflexível e funciona nos refolhos da nossa consciência. No livro do Chico e André Luiz, um romance muito, muito bonito, chamado Ação e Reação, no capítulo 7 há um estudo sobre a dor. E ele diz lá que todos os bens que as criaturas têm não lhes pertencem, mas lhes são concedidas por empréstimo. O Pai nos concede a título precário, a fim de que venhamos a utilizar esses dons no aprimoramento de nós mesmos e daqueles com quem convivemos. E a lei divina nos pedirá contas no momento oportuno. Nesse capítulo,
André Luiz nos informa com precisão o caminho percorrido pelo ser desde o reino animal até o ser humano. É muito, muito interessante nós estudarmos esse capítulo. Também o André Luiz explica o modo de aplicação da lei de causa e efeito, dando ênfase na função da dor, bem como do valor do perdão em nossa marcha evolutiva. Vamos citar um outro livro que também fala sobre a dor, né? Divaldo Franco, Joana de Anjos, no livrinho Momentos de Felicidade. Vamos só pegar o capítulo 13. E ela intitula, a Joana intitula Cruz de Provações. Diz ela, todas as criaturas transitam no mundo sob madeiros pesados, que lhes arrebentam as resistências. Todavia, não é essa a finalidade deles. Nos queixamos muito de nossas dores, mas ignoramos as dores ocultas de nosso próximo. A dor na terra ainda é processo expurgador de 1000 delitos que não foram ainda justiçados. A misericórdia divina faculta à alma calceta recuperar-se pelo sofrimento. Por isso, frente à dor, devemos fazer um exame de consciência e alterar as nossas condutas. Que belo exemplo que nos dá e explicação que nos dá a querida Joana de Anjos neste capítulo 13 do livrinho Momentos de Felicidade. Queira-se ou não, Jesus é a resposta dos céus aos apelos aflitos do mundo vencido pelas paixões humanas inferiores, a fim de vencê-los, diz a Joana de Anjos no seu último livro, Vidas Vazias, faz mais ou menos 1 ano e meio que foi publicado Vidas Vazias de Joana de Anjos. Queira-se ou não, Jesus é a resposta dos céus aos apelos aflitos do mundo vencido pelas paixões humanas inferiores a fim de vencê-los. Então, vamos buscar Jesus, vamos segui-lo, sem muita discussão. Se estamos sofrendo, vamos pensar em Jesus. Se temos a alma em frangalhos, vamos buscar o auxílio de Jesus. Se nos encontramos felizes e ditosos, vamos agradecer a Ele. Se estivermos em paz, vamos continuar a vivê-lo e divulgá-lo ao mundo atormentado destes tempos. E assim eu termino a palestra de hoje. Uma feliz Páscoa a todos. Fiquem em paz e até breve. Agradecemos muito ao Sr. Júlio, que é sempre muito bem-vindo entre nós, nos presenteando com tantos ensinamentos, nosso querido e eterno amigo. Vamos agora às nossas vibrações da tarde. Juntos, com muita esperança, pedimos as bênçãos da Fraternidade Branca Universal. Que ela nos cubra neste momento com a luz sagrada da chama violeta. Mentalizando esta luz, vamos pedindo que ela possa transmutar todos os sofrimentos do mundo. Vamos também nos ligando com a equipe de Dr. Bezerra de Menezes, pedindo primeiramente pela energização das águas. Vamos pedindo bênção por todas as vacinas que estão chegando até nós
e que todos possam ter acesso a todos os medicamentos necessários. Vibremos por nós mesmos, pelos nossos lares, familiares e amigos. Vivremos por todos que necessitam de emprego, por todos que têm fome, por todos os desabrigados, pelas crianças, pelos jovens e pelos velhos. Que esta luz que estamos mentalizando neste momento esteja iluminando a porta de todos os hospitais, todos os médicos, enfermeiros e atendentes. Que o Mestre Hilarion da luz, da verdade e da cura possa amenizar todos os sofrimentos do mundo. Misericórdia, Senhor. Que o anjo Ismael, Rafael, Gabriel, Arcanjo Miguel, proteja, cuide do nosso Brasil e de todo o mundo, orientando sempre todos aqueles que têm poder de decidirem por nós. Que assim seja, graças a Deus. Na certeza e na confiança de que nossos objetivos foram alcançados, vamos pedindo a permissão para os nossos amigos espirituais para encerrarmos o nosso trabalho da tarde de hoje. Pedindo muita proteção ao Pai, para estarmos juntos novamente na próxima terça-feira, em nome de Jesus. Que assim seja e assim será. Graças a Deus.